puderam participar vão acompanhar logo em seguida. E aí a gente vai começar esse momento de troca de experiência, de conhecimento. Eu sempre gosto de compartilhar nesses momentos que esse é um momento onde tem muita interação. Então, eu estou usando duas telas, então se vocês me verem olhando para o lado é porque eu estou acompanhando o chat e vocês, uh, e compartilhando um pouco desse conhecimento. Então, se em algum momento quiser fazer algum comentário, adicionar experiência, trocar informação, é só abrir o microfone e a gente conversa pelos tópicos que foram preparados para hoje. E o tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre qualidade ágil como um pilar para sistemas legados. A gente sabe que hoje em dia conversamos no nosso dia a dia bastante sobre metodologia ágil, sobre qualidade ágil, mas muitas vezes diante dos projetos, nem sempre os projetos que lidamos no dia a dia, eles são projetos que nascem do zero. Alguns deles são projetos que já vêm sendo trabalhado há alguns anos, que já tem uma documentação ou a falta da documentação, mais uma vasta linhas de código, né, uma vasta quantidade de linhas de código. Então, quando considerar um sistema legado, que também é o nosso ponto principal aqui. Então, na noite de hoje, eu vou me apresentar primeiro antes de aprofundar sobre esses temas e a gente trocar um pouco mais de informações e experiência. Eu sou a Aline Souza, sou formada em Ciência da Computação pela UFRPE, UAG. Tenho pós-graduação em Engenharia de Software com ênfase em teste de software pelo UFPE, no projeto Sim Motorola. Estou em Portugal, vai fazer 2 anos, junto nesse período, junto ao VEI. Sou fã de Fórmula 1. Gosto também de trabalhos voluntários, faz parte de alguns dos meus valores, desde muito nova, trocando essa experiência. E também tenho 2 pets, 2 cachorros, Bill Gates e Loki. E atualmente eles estão no Brasil. Então dá uma saudadezinha, mas sempre que dá a gente tá ali conversando com eles via videochamada mesmo. Então, esse é um pouco de mim. Antes de começar a nossa agenda de hoje, passar por alguns desafios de qualidade em sistemas legados, qualidade ágil como um pilar para sistemas legados, estratégia para testes automatizados e como superar os desafios. Então, eu trago muito um pouco dessa troca realmente de experiências que eu vivi ao longo desses quase 7 anos de carreira como QA, dentre os projetos que eu passei. Então, em algumas dessas experiências, esses sistemas também eram legados, e a ideia aqui é compartilhar um pouco desse momento com vocês. E a nossa primeira pergunta é: o que é um sistema legado? A literatura traz que a definição de sistema legado é um software antigo. O nome já diz em si, ele já entrega um pouco, mas ainda assim, por ser antigo, ele não deixa de ser essencial e fundamental para o funcionamento de uma empresa. Se não fosse essencial, a empresa não estaria ali dando esforço, mantendo, aplicando esforço para manter ele. E esses tais sistemas foram desenvolvidos com tecnologia que, na época que foram desenvolvidas, era considerada de ponta, mas hoje, como a gente sabe, os avanços são diários, recorrentes, então atualmente são considerados desatualizados, porém possuem um código complexo e muitas vezes pouca documentação, tornando a manutenção difícil, arriscada, fazer uma migração também, que é o que a gente vê muito hoje em dia, se falar e se pensar de forma arquiteturalmente como fazer essa migração, mantendo o core da empresa, mantendo os valores e essa parte essencial do negócio da empresa. Algum pensamento diferente? Como você definiria um sistema legado? Desculpa, ainda não estou a partilhar o ecrã.
Então, só deixa eu voltar aqui. Obrigada. Agora apareceu? Apareceu. Obrigada. Então, só vou voltar aqui os nossos tópicos. Tá aqui. Sou mãe de pet também, sou formada em ciência da computação. E a nossa agenda. Então, essa é a definição que a literatura traz, do Martin Fowler, eu peguei do site dele. Então, uma grande referência na área de tecnologia. E essa abordagem sobre os sistemas legados. Só que aí a gente passa como um sistema legado ele também traz vários desafios, né? Alguns deles como uma grande quantidade de linhas de códigos. Então, muitas vezes não desenvolvidos apenas por uma equipe, mas, como a gente sabe, existe rotação grande na área de tecnologia, então faz com que muitas vezes os padrões não se mantenham o mesmo, e aí a gente tem linhas e mais linhas de códigos com padrões diferentes. Muitas das vezes não tem teste, né? Por ele já vir nessa sequência de ser um sistema legado, em algum momento pode ter acontecido de não ter uma prática de teste de perspectiva de qualidade como temos hoje em dia. E também vem, em alguns casos, uma certa resistência sobre justamente como manter, como fazer a migração, por que fazer, e é custoso, e tem outras variáveis que levam isso em consideração. Então, identifiquei aqui para trazer, nesse momento, esses 3 pontos de dificuldade. E aí, além disso, a gente tem alguns dos desafios também, desalinhamentos sobre práticas ágeis aplicadas na qualidade em equipes diversas. Como mencionei anteriormente, uma rotatividade de membros da equipe, e muitas vezes falta de documentação ou uma documentação desatualizada. Então, meio que vai fazendo um combo ali, um kit de alguns dos desafios quando a gente já pega um sistema que é considerado legado. Outro desafio é trazer o impacto na manutenção e evolução do produto. Então, aqui a gente já começa a validar e a conversar, acho que é uma figurinha já bem familiar, né, durante as discussões. E quanto mais a gente deixa para testar o site já no final de uma linha de desenvolvimento, mais custoso é. Então, muitas vezes, um sistema que é considerado legado seguiu esse fluxo, e aí hoje, o que poderia ser considerado lá no início um débito técnico, uma correção pequena, hoje a gente vê como um grande impacto, um grande custo para o desenvolvimento, para a manutenção, para uma migração. Mas ainda assim, é algo que a gente precisa, como profissionais, lidar e nos adaptar com a situação. Diante desses desafios, qual é o papel do QA? Garantir que a qualidade seja mantida de ponta a ponta. Exato. A gente tem como meta e foco a qualidade da melhor forma possível. Mas um dos tópicos que a gente vai conversar aqui é como a gente consegue atingir esse objetivo nos dias de hoje, com as técnicas que a gente tem, com as abordagens e metodologias à nossa disposição. Então, eu acredito que a primeira delas é se tornar um cultivador da metodologia ágil. E aí trazer a qualidade ágil para dentro desse sistema, dessas equipes, desse ecossistema que muitas vezes está adaptado já a uma rotina de como ele funciona, com alguns percalços, com algumas, digamos assim,
etapas que são puladas ou alguns pensamentos de depois a gente resolve, então daqui a pouco a gente testa. E aí vimos, nós como profissionais da área de qualidade, entramos nesse momento para ser um dos primeiros passos, ser esse cultivador. Então, normalmente eu gosto de compartilhar com o time, por exemplo, o manifesto ágil, que é prevenir bugs. A gente faz teste não para checar a funcionalidade, mas para entender o negócio, construir um sistema melhor, mas não um sistema que nunca vai ser encontrado bugs ou que nunca vai quebrar. E o mais importante de que qualidade não é uma etapa. Teste é uma etapa do conjunto de qualidade, mas qualidade é a responsabilidade de todo mundo, que quanto mais cedo o time, esse papel diverso, muitas vezes times diversos, né, que consiste de DevOps, de desenvolvedores, de designers, PM, POs. Então, criar esse ecossistema de que qualidade é responsabilidade de todo mundo e não só uma fase de teste, acho que é por onde a gente começa esse primeiro passo. E aí, em seguida, a gente traz essa abordagem justamente de qualidade é uma responsabilidade de todo mundo. Quando todo time se une em prol de um objetivo, não vai ser um grande desafio, ou então, por exemplo, como eu trago aqui a analogia, não vai ser uma baleia orca que vai derrubar todo mundo. Então, pode-se parecer que é algo superficial, mas é um time que está amadurecido, que tem um alicerce para enfrentar os desafios de uma migração do sistema legado, mas também unidos com foco nessa parte de qualidade ágil. Aí vocês podem me perguntar, mas como fazer isso? E aí eu vou compartilhar algumas das práticas que agregaram valor e que me deram suporte e embasamento para muitas vezes ter discussões técnicas com o time sobre, por exemplo, tipos de teste, automação, quando fazer essa automação. Então, a primeira delas foi justamente trazer o shift left, aí, testes contínuos e colaboração com o time, mas essa abordagem de shift left, mostrar que é possível trazer a qualidade desde o momento que se escreve ou se está fazendo a análise de um requisito, ali também nós, como papel de QA, junto com outros papéis, nesse caso com o PO, PM, que é a pessoa de negócio responsável pela escrita, levantar esses requisitos, já tem esse olhar para essa construção de qualidade. Então, a ideia aqui é trazer em cada etapa do desenvolvimento, antes mesmo até do desenvolvimento, mas do nascer de um feature, por exemplo, a visão do QA para prevenir o bug, né? E aí quebrando aquela analogia de estamos aqui para colocar defeito no que já está feito. Não, pelo contrário. A gente está aqui focado como um time na entrega do melhor resultado possível para o usuário final como time. Então, a ideia também é reduzir custos, ter uma alta eficiência, uma alta qualidade e avançando, amadurecendo esse produto. Então, passando pelos requisitos, o design, código. Então, a gente tem aqui a fase de teste, aceitação, produção e manutenção. Mas como a gente faz isso? Principalmente quando já tem features que já são maduras, quando a gente não sabe se tem documentação. Então, um dos artefatos que me ajudaram em alguns desses meus desafios foi me aproximar das pessoas do time. Então, ter um momento de conversa com a pessoa, o tech lead, com os desenvolvedores, com a pessoa de DevOps, quando existia essa pessoa de papel, com o design, com o PO. E aí, juntos, construirmos e mapearmos o path to production, que é justamente dar visibilidade ao time inteiro dos papéis, responsabilidades, função de cada etapa, fazer com que todo mundo abrace esse processo. Então,
trazer fazer o Path to Production é justamente isso, dizer às pessoas que muitas vezes trabalham só focada naquela parte específica, que antes de chegar, por exemplo, na fase de desenvolvimento, tem outras fases. Antes de chegar na fase de teste, passou por tantas outras etapas. Antes de ir para a produção, a gente tem várias análises ali, que a gente chama de quality gates, antes de chegar em produção, de forma que consigamos entregar o melhor produto no final. E aí, quando você tem um sistema legado, que algumas das features já estão desenvolvidas, mas que existe essa atualização, querer essa atualização e essa amadurecimento, essa constância, o Path to Production vem trazer visibilidade ao time de pessoas chaves que tenham conhecimento e deixar esse conhecimento também horizontal, compartilhado com todos os times. Ter pessoas que são chapters, que têm um conhecimento profundo, mas que conseguem compartilhar, não sendo elas únicas, exclusivamente donas de conhecimento, digamos assim, porque, mais uma vez, quando se tem só uma pessoa que concentra todo o conhecimento nela, dada a rotatividade, isso pode ser um risco para o projeto. Então, por exemplo, o Path to Production, a gente tem visibilidade sobre quem são as pessoas envolvidas, quais são as ferramentas, quais são as atividades e, o mais importante, qual é o valor gerado ao final de cada uma dessas etapas. Então, isso, além dos ganhos dessa horizontalidade de conhecimento entre o time, também dá transparência e visibilidade da importância do trabalho em equipe e também de cada parcela de membro que é feito junto ali e ao mesmo tempo no individual. Então, essa é uma forma de dizer, juntos é isso que nós estamos entregando, não é só o desenvolvedor, não é só a pessoa de QA, não é só o analista. Então, a gente consegue dar essa visibilidade de trabalhar em conjunto, sempre, mas sendo especialista naquela fase específica. Por exemplo, como teste, eu sou especialista, ou estudo diariamente ali, trabalho diariamente, nós trabalhamos diariamente para entender o negócio, para entender as técnicas de teste, tipos de teste, frameworks de automação, o que é diferente de um dev. Um dev ele se especializa na linguagem específica do projeto, no framework específico que vai ser que é utilizado, assim como o DevOps na parte de infraestrutura e assim como a pessoa de negócio na parte de entender profundamente o negócio. Então, é como um relógio, está todo mundo conectado nessa engrenagem para trabalhar da melhor forma possível, sem diminuir o esforço de ninguém, pelo contrário, a gente precisa trabalhar junto para que possamos identificar as prioridades de melhoria, identificar os débitos técnicos e juntos conseguir também priorizar. E aí, para fazer esse Path to Production, para dar visibilidade, algumas das ferramentas que foram utilizadas aqui para aprofundar essa comunicação junto ao time. Então, o Mural também, eles têm papéis similares. E aqui o Pool, que era usado para fazer muitas vezes eu usava de formato síncrona, enviando questionários nos chats dos desenvolvedores ou dos times para entender o perfil de cada membro do time com que eu trabalhava, para que juntos pudéssemos nos aproximar e entregar o melhor papel, então, o melhor produto. Então, essa era uma forma que eu encontrava de me aproximar do time, pois assim como o sistema já existia, muitas vezes um time já existe quando primeiro do que o QA, né? Porque a gente vê hoje em dia que qualidade é algo que vem ganhando cada dia mais espaço e trazendo esse valor da importância de uma pessoa de qualidade para servir como cultivadora da qualidade para guiar o time para construir isso junto. Então, esse time já existia
Muitas vezes, quando eu chegava em um projeto que é considerado legado, esse time já existia, já tinha um desenvolvedor, já tinha um tech lead, já tinha o PM. Então, eu era uma pessoa nova ali na equipe. Então, a ideia de conversar, entender a rotina do time, até mesmo antes de chegar e trazer novas abordagens, é muito importante para que o processo de qualidade, esse primeiro passo de cultivar a importância, ele seja aceito. E aí, depois que a gente tem esse primeiro momento de aproximação, cultivo, compartilhamento da importância da qualidade, do processo de qualidade em cada etapa, a gente começa a pensar na estratégia de automação de teste, né? Na estratégia de testes automatizados para esse sistema. E aí o nosso olhar ele já muda um pouco, vai mais para uma parte técnica também, que é o nosso pilar também. Hoje, como profissional, a gente sabe que não dá para automatizar tudo, mas a automação ela é um passo importante para que consigamos ganhar valor e aprimorar a qualidade. Então, entender a arquitetura de um sistema legado, de onde ele vem, para onde ele vai, o seu objetivo é dar manutenção, você vai fazer uma migração, então faz parte do sistema também. E ali é entender. Nessas conversas que eu tinha com o time de desenvolvimento, com o Tech Lead, eu também consegui entender quais eram as ferramentas que eram utilizadas no desenvolvimento, assim como entender se existia teste unitário antes, se não existia, se o que é novo dessa parte de codificação foi implementado técnicas de qualidade como unit test ou teste de componente ou teste de sistema, se existe algum tipo de teste olhando para a pirâmide de teste, se sim, qual é a cobertura atual, se faz esse mapeamento de cobertura, se não, como fazer o time abraçar essa causa de que é importante ter teste. Então, a primeiro momento era eu sempre conversar, e essas respostas que nas minhas experiências eu tive alguns projetos já existiam testes unitários, mas alguns desses testes unitários o time de desenvolvimento era antigo, e aí o novo time de desenvolvimento às vezes encontrava testes unitários que não faziam sentido na suíte de teste, por exemplo, estava ali só realmente para ser mais um número para se bater o percentual de cobertura quando existia. E aí a ideia, nesse momento, com o olhar de QA, é pensar, ok, se existe teste, como é que está essa suíte de teste? Né? E aí, se você tem um expertise, se você gosta, você consegue abrir o repositório e dar uma olhada, né, nesses testes unitários, mas se não, é um momento também de parear com o desenvolvedor, de entender com ele uh, as dores do unit test, do que é que ele está sentindo falta, e aí junto com o time, a abordagem que mais deu, digamos assim, trouxe resultado dos projetos que eu participei era aumentar essa cobertura gradualmente. Por exemplo, em conversa com o Tech Lead, se a política do projeto era 90% e o projeto atual não estava muito abaixo, digamos 40%, porque já vinha dessa rotatividade, dos desafios que a gente viu anteriormente, de monte de código, de pouca documentação. Então, como é que é levar o time a fazer primeiro essa primeira cobertura, essa primeira etapa que nós, como QAs, quando vemos ao nosso dia a dia, ou como ideal, é ter uma quantidade maior de testes unitários aqui, porque o custo é menor, e então ir afunilando, né, nessa pirâmide e especializando nossos testes de forma que eles fiquem mais precisos em cada uma das camadas superiores. Então, aqui nesse momento era justamente um ponto de entender e fazer com que essa cobertura subisse. Se é 100%, 100% para código novo, então a gente já conseguia conversar com os desenvolvedores. E aí aqui é importante trazer que
A gente sabe que muitas vezes, na maioria dos casos, né, os unit tests é feito pelo time de desenvolvimento. Então, se eu não trago o time de desenvolvimento para essa conversa de dizer a gente consegue, não é o QA, não é a Aline que está dizendo que tem que ser 100%, como a gente pode chegar nesse percentual. Então, existia sempre uma discussão, nesse primeiro mês a gente não consegue chegar nos 90%, a gente está em 30%, por exemplo. Então, como é que a gente vai fazendo essa progressão? Então, tinha uma recorrência lá naquele Path to Production que também abordava essa cobertura de testes. Mas e aí, como é que faz para analisar esses alinhamentos? Porque a qualidade é um alinhamento de expectativa entre todos os stakeholders, todos os membros do time. Então, acho que parte desse momento de alinhamento. Então, não só no processo, mas também na estratégia de teste. E é importante, como o QA, lembrar que uma estratégia de testes automatizados, ele é algo vivo. Aqui a gente não exclui teste manual, mas focando em teste automatizado, ele é um documento vivo, que dependendo das fases de progressão e amadurecimento do sistema, a gente vai crescendo com esses valores. Então, nada mais justo do que esses valores também ser um alinhamento com o time. A maturidade do time, a senioridade do time são variáveis que impactam para que chegamos nisso. E aí, nas outras camadas, a gente começa a analisar. É uma camada de serviço, a arquitetura do projeto é focada em microserviços, tem quais são as interfaces, web, é mobile, então tudo isso são pontos que levamos em consideração para fazer essa estratégia de teste. Qual é o melhor framework que se adapta? Então aqui eu trouxe alguns dos frameworks e técnicas que eu utilizava para quando trazer esse tema de estratégia automatizada junto ao time. Então, olhar primeiramente para a pirâmide de teste e também depois para o quadrante. E aí começar pequeno, já que a gente já traz nessa abordagem agile de sempre sendo sempre interativo. Então, por que não na parte de estratégia de teste também, principalmente no sistema, que é legado que está passando por muitas mudanças? Às vezes, já tem o fluxo da jornada do usuário definido. Quando se tem isso, já é um passo. E aí, a gente sempre observa. É importante reforçar e trazer um valor da importância de um end-to-end automatizado. Então, eu consigo automatizar, eu sei que é custoso, mas aí já é uma forma de, quando o sistema não tem documentação, para o QA dele entender também um pouco do sistema, como ele funciona ao executar um end-to-end, ao executar um teste exploratório. Então, é comum nos primeiros momentos ali ter uma execução maior de testes manuais, porque está se entendendo como esse sistema está funcionando, mas é importante ressaltar começar pequeno, começar essa automação aos poucos. Então, começar pequeno, olhar as camadas de teste do que é o forte dessa aplicação e ferramentas boas práticas é sempre trazer essa abordagem para o time. Além de ter a importância de não só executar, mas dar visibilidade do trabalho que é feito em equipe. Então, para isso, algumas ferramentas, como o SonarQube, o TestRail, X-Ray, são ferramentas de gestão de teste que traz tanto a visibilidade de execução de teste manual quanto o teste automatizado e tem integração com Gira. SonarQube, que faz análise estática e traz informações também de cobertura. E o Swagger, que traz como fonte ali de documentação da API. É um ponto onde a gente começa que um dos fortes do Agile é não que considera não é ter não existir documentação, mas ter uma documentação mínima que guie e dê fundamento de como funciona esse produto, essa aplicação. Então aqui também eu trouxe algumas ferramentas de teste de boas práticas que pode ser levado em consideração junto ao time e dependendo também
tech stack, né, do projeto, do que melhor se aplica. Não existe resposta certa quando a gente trabalha com tecnologia, não existe ferramenta que é descartável, existe a que melhor se adapta e que o time pode abraçar. Então, tem algumas aqui como Selenium, Playwright, Cypress, Jest, então dependendo da camada também de teste, a gente pode focar em alguns desses frameworks. E aí, uma das técnicas que eu usava junto ao time do desenvolvimento, usando o pool também, que era justamente o questionário de perguntas assíncronas no chat e também de forma anônima, era se os desenvolvedores tinham familiaridade com algum desses frameworks de teste. Então, muitas vezes aparecia o Jester, aparecia o Mockito para fazer um mock dos dados. Então, isso ali já é uma porta para trazer o desenvolvedor como um aliado, né, nesse começar pequeno dessa automação de testes. E o quadrante, para sempre identificar qual o melhor tipo de teste se enquadra, né? E se é possível fazer automatizado ou manual, como por exemplo testes funcionais. Alguns testes funcionais é para fazer manualmente, mas também dá para automatizar muitos deles, e aí a gente vai medindo esse custo ali. E outros que são totalmente automatizados, como teste unitário e teste de integração, que muitas vezes existe esse pré-requisito, por exemplo, que é feito pela maioria das vezes, né, pelo time de desenvolvimento. Então, a gente está sempre ali tentando trabalhar em paralelo continuamente, de forma a todos estar sincronizados, focando na entrega final. Outra estratégia de teste que hoje em dia vem se crescendo muito também é a cultura da qualidade no processo contínuo, CI/CD, né? Então, muitas vezes hoje podemos ver a presença de DevOps ativamente nos times. Alguns projetos têm por time, dependendo, claro, do tamanho do projeto. Às vezes são pessoas específicas que não estão exatamente em um time único, mas sendo crossover em outros times, mas que cuidam dessa parte do DevOps. Então, quando conseguimos incluir esses testes automatizados dentro de uma pipeline, a gente consegue trazer esse ganho de CI/CD como aliado da qualidade também dentro dos sistemas legados. Então, é uma forma de incluir um quality gate, por exemplo, se a cobertura de teste não chegar a 80%, 90% para o código que já existe, mas 100% para o novo, e aí sai, mais uma vez, alinhamento entre o time, a gente consegue trazer isso para dentro de um CI/CD, por exemplo. Se o percentual não atingiu, ele vai ser um bloqueador para fazer o deploy para o ambiente de teste, por exemplo. Então, a gente já traz isso como um quality gate. E aí o desenvolvedor responsável, assim como em outras etapas do processo de DevOps, de release, de deploy, é responsável por resolver tantos conflitos, como nesse caso, aumentar essa cobertura. Testes automatizados na pipeline é outro ponto que traz valor, né, para a qualidade também e nos ajuda a ganhar, ter ganhos no custo, né? Então, por exemplo, incluir testes funcionais que foram rodados utilizando algum framework, por exemplo, a gente vem com o Cypress e a gente ia trazer esse cenário que já é estável para dentro de uma pipeline. A gente consegue trazer uma camada a mais também de qualidade para esse sistema. Só tem um cenário automatizado, foi o que consegui fazer nessa sprint. Então, a gente consegue colocar na pipeline? Sim. Então, já vai ser a estrutura desse teste que foi automatizado, a gente já consegue criar a estrutura dentro da configuração da pipeline, mesmo que seja se for um cenário, ok. E aí a gente vai crescendo, porque também vai depender muito da dinâmica do time. E o mais importante também nesse sentido é estar sempre fazendo monitoramento e feedback. Então, quando a gente traz
os dois anteriores para dentro de uma pipeline para o processo de DevOps, a gente também consegue acompanhar o amadurecimento dessa automação. E aí alguns ferramentas que já utilizei, por exemplo, a Datadog e o Elasticsearch, que é um kit. Entre eles tem o Elasticsearch e tem outras duas ferramentas que compõem o Elasticsearch. Alguma dúvida até aqui? E aí, antes de ir para como superar alguns desafios, eu preparei uma dinâmica para a gente fazer um path to production aqui, como eu passei mais cedo durante o webinar, que é justamente a etapa de cultivo, de trazer visibilidade sobre cada etapa de desenvolvimento para todo o time. Então, isso aqui depois ficava como material de consulta do time. Então, desenvolvedores, designers, DevOps, eles conseguiam ver isso aqui. Também era utilizado como onboard. Então, volta para o cultivo ali de, tipo, uma pessoa nova entrou no time. Então, a gente já vai conseguindo propagar isso, enquanto também amadurece junto ao time atual. Então, se vocês se sentirem confortáveis, eu vou compartilhar um link aqui no chat com vocês. É um Miro. Se você não tem conta ainda, ele vai pedir para fazer uma conta. É rápido. E aqui é para ser realmente mais rápido, porque em seguida a dinâmica é a gente fazer uma discussão, é interativo. Mário, muito obrigado, muito bem-vindo aqui na sessão. Então, a ideia é que, não sei se você chegou a tempo de pegar explicando um pouco sobre o que é o Path to Production, se já escutou antes sobre o que é o Path to Production. Se não, posso comentar um pouco mais sobre ele. Mas a ideia é termos uma visão de como funciona uma fase de desenvolvimento aqui. A ideia é trazer visibilidade ao time sobre... Ok. O Path to Production foi um dos artefatos que eu utilizei durante a minha jornada em alguns projetos que eram legados, onde a ideia é trazer o time para alinhamento de expectativas, compartilhamento de função, por exemplo, e trazer a horizontalidade de como é que funcionava desde a criação de uma feature até ali para a produção, e trazendo assim a importância do shift left. Então, muitas vezes os times focavam, por exemplo, o desenvolvedor só focava em desenvolver, pegar só a história e só desenvolver, o testador, quando existia, só para testar. Então, a ideia aqui é quebrar esse ciclo de cascata e trazer uma horizontalidade de que, existem essas fases aqui, a gente tem uma pessoa que é, digamos assim, especialista nessa etapa, mas qualquer membro do time ela pode fazer. E a ideia é trazer visibilidade de conhecimento de como é que funciona a arquitetura de um projeto, quais são as ferramentas, quais são as atividades. E aí você traz o funcionamento do time atual. E aí, quando você dá visibilidade em um mural como esse, por exemplo, um documento como esse, é possível identificar com mais facilidade pontos de melhoria. Então, esse aqui é um modelo. Na apresentação, né, já existe esse modelo do Miro. Depois eu posso compartilhar com vocês o link. E aí aqui a gente tem as fases básicas, as principais. Isso aqui não é congelado, a gente pode adicionar e adaptar de acordo com o projeto. Por exemplo, tem projeto que tem o ambiente de teste e tem o ambiente de UAT, que é o de stage. Então, era só adicionar uma coluna aqui nova e colocar as definições de cada etapa. Por exemplo, aqui em análise. Só para explicar antes da gente ir para esse que está em branco, que é justamente o de teste. Mas em análise, quem são as pessoas, os focal points, digamos assim, que participam? As pessoas de negócio, a POBA, pessoa de qualidade,
e pelo menos um desenvolvedor, ou qualquer pessoa interessada. Então, isso aqui não significa dizer, mas aí o desenvolvedor não participa nessa etapa. A gente tira ele aqui e adapta junto ao projeto, à realidade do seu projeto. Mas trazendo aqui no mundo ideal, digamos que seria assim, ou qualquer pessoa interessada. Quais são as ferramentas utilizadas durante esse processo de análise? Jira, e arquitetura, diagrama de arquitetura, user journey, jornada do usuário. E aí, o que é criado, o que é feito para antes dessa análise ser concluída? Então, é feito priorização do backlog, sessões de refinamento, planning. E aí, depois que são concluídas as etapas dessa fase, quais são os outcomes gerados? Então, muitas vezes, no final de cada uma dessas reuniões, a gente tem um card que está estimado, com detalhe suficiente para o desenvolvedor, que é considerado, por exemplo, o pronto para um desenvolvedor começar, né? Então, a gente tem já que o indício de que se tem uma definição, por exemplo, de DOD e DOR, Definition of Read, Definition of Done. Então, nesse ponto aqui, seria quais são os pontos que foram considerados que o card estava pronto para ser desenvolvido. Kickoff. Kickoff ele é considerado um quality gate, um primeiro quality gate antes mesmo de se começar a testar. Então, é justamente o pareamento do dev com a pessoa com mais contexto, porque atualmente a gente trabalha em diferentes contextos, com diferentes senioridades. Então, a pessoa ela pode ser júnior, pode ser sênior, pode ser pleno, e aí esse momento do kickoff é justamente para fazer esse alinhamento diante do card que está sendo discutido. E aqui a gente segue o mesmo padrão. Quais são as ferramentas, quais são as tasks e o que é considerado o outcome, que é qual a saída, né, ao final desse momento. Desenvolvimento, a gente consegue ver que em cada linha dessa existe a descrição, mas também vai trazendo tudo. Não tem, assim, uma definição, não vou botar isso. Não. Sim, desenvolvimento, eu uso aqui o GitLab em vez do Git, então bota aqui GitLab, quais são as ideias, se é o Visual Studio, se é o ideal ou uma outra ideia específica. Então a gente coloca aqui GitHub, Docker, AWS, então a gente sai listando todas elas. Jenkins, por exemplo, então aqui tem uma descrição, digamos assim, um Twitter, né, de uma breve descrição de como é que esse processo funciona. E também os outcomes, até a gente chegar no Desk Check, é também considerado um outro quality gate, que é justamente aquela fase do desenvolvedor. Desenvolvi na minha máquina, está pronto, e aí em alguns projetos que eu trabalhei, a gente tinha um desk check, onde o desenvolvedor puxava um momento, uma reunião ali, marcava uma reunião de 5 a 15 minutos, e as pessoas envolvidas eram a pessoa do negócio, o QA e o tech lead. Existia sempre essa comunicação, e se os três não tivessem disponibilidade daquele momento, pelo menos dois dessas três pessoas que eram consideradas pessoas que entendem mais de negócio para participar com o desenvolvedor. E aí aqui existia, por exemplo, um checklist o desenvolvedor, né, o time de desenvolvimento responsável, tem que passar a mostrar a aplicação na sua máquina e tem que passar pelos critérios de aceite que foram definidos aqui na primeira etapa, onde todo mundo concordou que era o suficiente, digamos assim. Em alguns projetos, pode não existir o desk check nem o kickoff. Por exemplo, o desk check pode ser substituído por um pull request, onde outro desenvolvedor ou dois outros desenvolvedores aprovam. E ali, acho que o papel como que é justamente adaptar esse processo onde você está integrado. Se são dois desenvolvedores, eu consigo construir esse checklist do commit junto ao tech lead, junto ao time de desenvolvimento e fazer esse alinhamento. Então, a gente sempre vai fazendo esse alinhamento. Mais uma vez, isso aqui é só, digamos assim, um exemplo de um cenário ideal que ajudaria e que no passado, para outras experiências, já trouxe bons resultados. Então, deu para pegar. Então, cada etapa dessa tem uma descrição. Tem a descrição das pessoas que participam também. E
os resultados. E aí aqui, eu só vou trocar isso aqui, que é pra cá, e esse vem pra cá. Não tem problema se ficar um pouco torto. Mas eu vou dar 5 minutos para vocês preencherem aqui. E aí aqui não tem resposta certa ou errada. Vocês podem pensar no ideal, como vocês gostariam, levando em consideração o projeto que você está atualmente, como você gostaria que fosse essa etapa de após o deploy da feature do código ter sido realizado no ambiente de teste, o que é que você executaria? Quais são as etapas? Quem é que deve participar? Começando da primeira linha. Quem são as pessoas envolvidas na parte de teste? Quais são as ferramentas? Se é manual, se é automatizado? Então, coloca aqui quais são as tasks que você tem em mente e após essa etapa de execução das tasks, o que é considerado feito? Qual é o resultado esperado aqui embaixo? Ficou tranquilo de entender? Alguma dúvida? Ah, ficou, mas aí tem duas pessoas para escrever. Tem que ir escrevendo cada um. É, um por vez. Então, minha É, sugestão era, tipo assim, se o Mário tá nessa primeira, se você quiser ir pra segunda e colocando, depois volta pra é. primeira, fica à vontade. Sim. Eu vou colocar o timer aqui manual. Eu tô escrevendo em inglês porque o documento tá em inglês. Tudo bem. Hum, Não tem problema, não. Difícil mudar essa chave. Tanto é que eu tava lendo em português e realmente, desculpa, não vi que tava em inglês, não tinha trazido em português. Outcomes. Acho que é isso. Ok. A gente tem 1 minuto e meio, então. Quiser dar mais uma lida? Não?
Uma dúvida. Você considera criar colunas ali de, de que o ticket está esperando alguém começar o, a etapa? Por exemplo, antes do in progress, colocar uma coluna de to do e antes do deploy in stage, colocar uma coluna waiting for deploy, alguma coisa assim? Ou você, na tua experiência, nunca teve essa necessidade? Vou parar aqui que terminou. Sim. O que acontece? Às vezes, é, às vezes acontece de se confundir o patch de production com o board, por exemplo, de desenvolvimento. Ah, sim. Ah, por exemplo, aqui se a gente vê a análise, o final é colocar, um das saídas é colocar o card em to-do. Apesar de não ter o to-do aqui, esse card ele vai para to-do. Então seria Ah, sim. justamente aquela coluna. Assim Uhum. como, por exemplo, update gira e mover o card para in progress. Então, isso é uma saída daquela ação específica. Então, eu tive o kickoff, o kickoff, o card ainda está na coluna do to-do, fiz minha reunião, normalmente o que acontecia? O desenvolvedor, ele assinava aquele card para ele mesmo, ainda na coluna de to-do, e aí ele fazia esse kickoff. A partir do momento que ele tirava todas as dúvidas dele com os envolvidos, nessa reunião de 5, 15 minutos, ele mesmo chegava lá e já mudava o card para in progress. Então, o card ele caminharia. Mas com relação a criar outras colunas aqui, sim, porque aqui é um documento que você se adapta à realidade do seu time. Então, por exemplo, uma sugestão aqui que foi colocada como ferramenta, o ambiente de UAT, ele poderia ser um deploy, depois do deploy stage, né? Alguns projetos chamam de UAT ou stage, seria testes em stage. E aí aqui eu executaria não os mesmos testes, digamos assim, mas uma regressão no ambiente de stage. Então, seria uma atividade, executar uh, testes de regressão aqui. E aí, se é automatizado ou não. Então, vamos seguir aqui nesse momento de discussão, essa coluna focando no de teste, nas Uhum. respostas que vocês mencionaram. Muito obrigada. Não existe resposta certa ou errada. Mais uma vez, aqui a gente está para adaptar. Então, quem são as pessoas envolvidas na fase de teste? Majoritariamente, as pessoas são os testers, equipes funcionais, mas também pode ser qualquer pessoa do time, qualquer membro do time pode fazer o teste. Por exemplo, eu já me encontrei em situações em que eu estava trabalhando, era um mesmo time que trabalhava com 3 produtos diferentes, por exemplo. E aí chegava em um determinado momento que tinha mais carne em Ready to Test ou Testing do que em Progress ou To Do. E aí, dada essa cultura de que qualidade é responsabilidade de todo mundo e que a gente precisa mover o card para Done até o final da sprint o máximo de cards possíveis, o time de desenvolvimento ajudava a fazer esses testes funcionais. Então, existia um alinhamento de tipo, eu consigo deixar os cenários de teste escrito, então, dependendo do projeto, tinha como critério aqui no final da análise, além, por exemplo, de detalhe suficiente, teste cases criado. Então, quando chegava aqui na fase de teste, se fosse um teste manual, o desenvolvedor conseguiria executar manualmente. Se fosse automatizado, o desenvolvedor também, se tivesse essa expertise, essa colaboração, ele escrevia o script do repositório, mas muitas vezes a maioria desses cards eram testes funcionais, então outro membro do time conseguia executar. Então, esse pack de produto dava visibilidade a isso. Eu colocaria só isolado, por exemplo, esse ambiente, o AT Environment como uma coluna e não como uma ferramenta. E aí aqui eu especificaria quais são os tipos de testes que seriam executados nele, na fase de atividade. Em ferramentas, eu incluiria, por exemplo, aqui, se fosse manual teste, no ambiente de teste, faria manual teste. E automated teste, se tivesse, por exemplo, qual era o framework? Cypress, Playwright.
uh, Jester, não sei. As ferramentas, os frameworks de teste que era utilizada que eu citaria aqui. E aí aqui, nas atividades, vocês cobriram bem, testar a feature e garantir os acceptance criteria e o DLD estavam de acordos, alinhados, né, com o esperado. E aí que eu também colocaria o tipo de teste, por exemplo, regression, smoking, é uma atividade de execução, mas cobriram bem com a execução do teste, é uma atividade. E aí, como saída, a release, né? Colocar a release feature na lista dela, para a próxima, que seria feito o deploy. E satisfazer os casos de teste de uso, é um outcome, então todos têm que ter passado. E aí também compartilhar o resultado. Então, essas são realmente as saídas da fase de teste. E aí ele está pronto para fazer um deploy stage. Qual seria o próximo passo? Do nosso aqui seria esse. Ele satisfazendo essas condições, ele pode ser feito o deploy em stage. Uma vez que está em stage, já vai para o showcase. Por exemplo, aqui não tem um teste em stage, um teste em UAT, que aí seria o ideal, né? A gente trabalha hoje em dia com teste com os ambientes, né? De desenvolvimento, ambiente de teste e um ambiente de UAT, onde a gente tem um ambiente mais estável. Então, aqui eu incluiria mais uma coluna e descreveria cada uma dessas linhas de acordo com a realidade do time, até ela chegar em produção e analisar lá quais são os outros requisitos também aqui que eram realizados em produção. Aqui ele faz o deploy manual, mas poderia ter uma outra coluna aqui, se não quisesse incluir aqui, teste em produção, ou prod environment. E aí alguns projetos fazem teste em smoking test, outros só aqui no deploy em produção roda a pipeline de teste, quando já tem teste em pipeline, né? Então é ideal. Então, já tem aqui o cenário, a gente consegue fazer essa cobertura até mesmo antes de ir para o ambiente de produção. E aí, no final, a gente também tem os outcomes. Então, isso aqui foi uma dinâmica para a gente entender de como é possível utilizar e dar visibilidade sobre esse fluxo. E aí, Jonathan, não sei se eu respondi essa pergunta também, mas se fizer sentido para o time que você está trabalhando, você pode adicionar colunas e retirar. Ah, sim. É que você comentou no começo da sua explicação que tem gente que confunde esse board com o board de desenvolvimento, né? E foi o que eu fiz. Eu realmente estava pensando que você quer o board de desenvolvimento já. Eu fiquei pensando por que que não tinha colunas do to-do, waiting, porque hoje no meu dia a dia a gente tem essas colunas no board de desenvolvimento, né? Mas Sim. se é o Path to Production, então eu só me enganei mesmo. Não, mas algumas delas faz sentido, porque a gente, por exemplo, vê aqui deploy em test environment ou test environment, e aí traz essa analogia. A primeira analogia que vem na nossa mente é essa do board, né? Mas é um outro ponto de discussão bem interessante. Por exemplo, em projetos que eu trabalhei e trabalho também recentemente, quando não tem, eu sempre trago como sugestão, por exemplo, trazer uma coluna de ready to test depois do code review, depois de um desk check, porque dá visibilidade ao time de quais são os cards, os tickets que ainda não foram testados e separando dos que realmente estão em teste. Então, se um card está em teste, ele realmente está sendo executado. E ali eu consigo metrificar, por exemplo, o esforço daquela feature. E aí, quando a gente vai lá para o refinamento, consegue se avaliar se é uma feature mais complexa, menos complexa, qual o esforço que vai ser demandado nele. Oi, Mari, desculpa, eu estava muito tempo com a mão levantada. Pode perguntar. Ah, só queria reafirmar o que o Jonatas disse há pouco tempo. Esse quadro não tem nada a ver com o quadro de desenvolvimento. Não, eu não diria nada a ver. Ele é semelhante, mas ele é diferente. Tem algumas etapas que você traz
para esse quadro que também existe, por exemplo, num board, mas ele não é igual a... Você não precisa, por exemplo, ter todas as colunas que tem num board de desenvolvimento aqui no Path to Production. Por exemplo, análise lá não existe no board de desenvolvimento. Quando você abre o board de desenvolvimento, você já vê um to-do. Aqui na análise do Path to Product, a gente está dizendo que antes de chegar no to-do, o card ele é escrito, ele tem reuniões entre o cliente e a pessoa de negócio, tem reunião com o time de desenvolvimento, que seria a fase de refinamento, por exemplo. Se tem um design no time, tem reunião com o design do time, antes de chegar no to-do. Para ele chegar no to-do, todos esses pontos têm que ser cobertos, por exemplo. Esse card ele passou por toda essa discussão antes de chegar na coluna e ser considerado estar pronto para começar. Então, ela é diferente. Eu não diria que não tem nada a ver, ela é diferente, porque traz uma profundidade e visibilidade de como é que funciona desde o nascer de uma feature até ela ser colocada em produção. Mas ele não é o mesmo board do board de acompanhamento de desenvolvimento de um ticket, por exemplo. Fez Então, sentido? este board é utilizado por uma outra equipa, ou não é bem o caso? Você pode utilizar como na sua equipa, certo? Você pode até ser um cultivador. Por exemplo, você está entrando no projeto novo hoje. Você normalmente conversa com uma pessoa de negócio, você conversa com a pessoa de desenvolvimento. Se você chegasse no time novo e visse um board como esse, eu apresentando para você, dizer, eu tenho uma fase de análise, que acontece reuniões com essas pessoas, então o QA está envolvido, mas aí ele vai para o to-do. Depois de todas essas reuniões, ele vai para o to-do. Então, é uma forma de dar visibilidade de como é que funciona a rotina do time, de como é que funciona o produto. Ele é um documento que ele não é utilizado diariamente, digamos assim, como um board, que você vê a movimentação do card diariamente, mas é um documento de consulta, onde você consegue ter uma primeira análise e coletar informações de como é que funciona tanto o fluxo do time, quem são as pessoas que trabalham no time diretamente, assim como a feature, o produto que você está desenvolvendo, para quais ambientes ele vai, por exemplo. E E quem quais é o, são as etapas deles antes de chegar em produção. e quem é o responsável pelo board? E aí, pode ser qualquer pessoa. Você pode chegar no time e já ter, ou então você, como QA, pode dizer, eu vi que eu preciso, não tem muito por onde eu começar, tem pouca documentação, por exemplo, é um sistema legado, eu não sei quais são as ferramentas que são utilizadas pelo desenvolvedor, eu não sei como é que funciona a pipeline. Tem esse documento aqui, o que é que você acha? Então, uma ferramenta que você pode trazer, se o seu time não tiver, e apresentar para, por exemplo, o PO ou Tech Lead, o que é que tu acha dessa documentação? Traria uma boa visibilidade? Se encaixa no, na dinâmica do time? Então, a ideia aqui é você, como uma pessoa de qualidade, o cultivador do processo, de dizer, se a gente chegar aqui na análise e não tiver um backlog priorizado e não tiver caso de teste, vai criar gargalo, então o custo pode ser maior, já que quando a gente fala em qualidade ágil, a ideia é ter um processo de um fluxo suave de teste, que todo mundo garanta a qualidade desde o início, não só e que qualidade não é só teste. Jonathan? É, na questão de quem assina o ticket, não sei se essa dúvida entra aqui, mas você comentou assim que quando o ticket entra, a pessoa vai assinar, o responsável vai assinar e tal. Aí eu tenho uma dúvida assim, quando esse ticket ele vai passando entre as etapas no processo de production, ele pode mudar ou não, quem assina, né? Ou ele tem que manter pelo menos uma pessoa, né, um responsável até o fim. Ou o responsável vai mudando. Como é que você vê isso? Tá. Vai depender também da dinâmica do time.
Então, e tem as variáveis. Normalmente, no cenário ideal, o que acontece? A partir, digamos que você é o desenvolvedor, Jonathan. A partir do momento que você pegou o card lá que estava na coluna de to do e assinou para você, idealmente, normalmente no fluxo ideal, o que acontece é você fica com aquele card assinado porque você desenvolve aquela feature, você vai fazer o teste localmente, você vai fazer o deploy para o ambiente de dev, você vai corrigir os bugs se acontecer. Então, você fica responsável por aquele ticket durante toda a fase de desenvolvimento dele, certo? Então, normalmente é uma pessoa que fica. E aqui, na fase de teste, pode acontecer dois cenários. E aí vai depender, que vem na minha mente, né? Dois cenários. Então vai depender também da dinâmica do time. Quando chega em teste, eu já trabalhei em time que o card chegou na coluna de teste, tem que ser assinado para o tester. Então, eu, como teste, eu posso assinar. Se for eu que for executar o cenário de teste, ou se for outra pessoa assina. Ou também já trabalhei com um time que no Gira tinha configurado lá um campo que se chamava tester. Então, eu conseguia ver a pessoa que desenvolveu e, ao abrir o ticket, tinha lá o campo tester, que aí eu assinava como uma pessoa que estava fazendo o teste. O bom disso, estava bem distinto quem estava testando e quem foi o desenvolvedor. O ponto negativo, quando na dele usava aqueles filtros por pessoa, meu nome nunca aparecia. Mas aí a gente já sabia, eu como responsável, sabia, ó, o card que está em teste, número tal, eu estou executando o cenário de teste, e aí se houvesse mais de uma pessoa, ou se houvesse dúvida de quem estava fazendo o teste, abria ali rapidinho o card e via. Mas já trabalhei nesses dois formatos. Então vai Entendi. depender muito do alinhamento com o time. Algumas coisas entre as cicas que não estão bem claras aqui no board, como por exemplo essa de assinatura do ticket, é feito em alinhamentos Do com time. o time, Uhum. exatamente, em retrospectiva ou definições, mesmo sessões que foram feitas definições de OD, DOR. Sim. Então, esse, É, esse, esse board aqui vem mais como agregar valor para se ter visibilidade de como funciona o produto e quais são as etapas dele até chegar em produção. sim. Não, eu entendo que tem. O ágil é só um modelo, um guia para a gente seguir e Sim. que muito é definido pelo time. Mas as minhas dúvidas são realmente na tua experiência, né? No que você teve e o que deu certo, e o que não deu certo. Por exemplo, o meu hoje, eu trabalhei nesses dois modelos que você comentou, é, e, e hoje eu estou nesse modelo onde tem o campo do tester no Gira. É, eu acho que fica mais organizado realmente, mas Também. tem esse problema tem o problema do filtro, né? Mas é bacana, é bacana. E aí também já trabalhei, por exemplo, no time que quando chegava em teste, encontrava um issue. E aí o que é que fazia? Abria um card de bug, comentava na seção de comentários, voltava o ticket vai em progress, ou Essa, abria o essa era a minha ticket outra de dúvida. bug, abria o ticket de bug e voltava os dois. Então também vai de alinhamento. Uh, eu confesso que adicionar na seção de comentário não é o ideal, porque muitas vezes se perde o histórico ali, ou então, dependendo da quantidade de vezes que é feita correções, fica muito longo para se fazer o track. E aí, se eu for usar algum filtro, por exemplo, do Gira, por exemplo, para filtrar esse número de bugs, que também existe uma vasta discussão sobre isso, né? Se é Uhum. métrica ou se não é métrica. Mas Uh, já trabalhei nesses dois formatos. Às vezes eu prefiro abrir o ticket porque fica mais organizado e consegue dar visibilidade. Então vai também de alinhamento com o time. No time atual que eu tô, eu consigo abrir o ticket de bug e aí o desenvolvedor já sabe como atuar e aí vai movendo os dois. Quando ele já não consegue mover como uma subtask. E também já trabalha no sentido bota Uhum. um fixe, uh, um prenome ali, né, de fixa, e aí todo mundo já sabe que é um bug, e aí abre como subtask, aí ele movimenta sozinho. Mas eu sou a favor de usar o card de bug.
Mais alguma dúvida? A gente está chegando ali perto, então só voltar aqui para a apresentação. Faltam 7 minutos para não estourar o nosso time box. Deixa eu ver aqui. Se eu só voltar. Então, basicamente, alguns pontos que eu trago para vocês que eu gostaria de compartilhar que eu utilizei para superar alguns desses desafios durante o legado foi alinhamento de expectativas. Então, a gente falou muito aqui, depende da rotina do time, depende do alinhamento de conversa com o time de desenvolvimento, seja ele sobre percentual de cobertura, seja ele como vai ser essa movimentação do carro, sempre estimular o time a ajudar nos testes, seja ele manual ou automatizado. É uma forma também de trazer esse engajamento do time. Automação, a estratégia de automação, uma automação estratégica. Então, normalmente eu utilizava do conhecimento dos desenvolvedores a respeito de um framework para agregar valor nesse desenvolvimento. Então, se o time trabalha com JavaScript e já ouviu falar com Cypress e mais Cypress do que Playwright, e Cypress também se adapta ao meu projeto, atende a necessidade. Então, muitas vezes eu preferia usar o Cypress em vez do Playwright, porque eu sabia que em algum momento o time de desenvolvimento poderia me ajudar. Evite Big Bang da modernização. Melhorias aplicadas em conjuntos gradualmente. Como mencionado, vamos por partes, por pequenos passos. Conseguimos automatizar aqui, depois a gente cresce. Em vez de trazer muitas mudanças de uma vez só, acaba não criando uma barreira e o time criando uma resistência para implementar. E é aqui alguns guias que eu usava para consultar. Então, um conjunto aqui de livros do Agile, da Janet e da Lisa. Continuous Delivery me ajudava a entender um pouco sobre essa parte CI/CD, implantação de testes, a pirâmide de teste, aqui também ajuda bem resumida ali de como trazer a parte de Agile para os times. E esse artigo aqui do Mark Fallon, ele também me ajudou quando eu comecei a trabalhar com sistemas legados e também para montar essa apresentação para vocês. É bem legal, se puder dar uma lida depois. E é isso. Gostaria de agradecer a presença de vocês nesses 4 minutos. Esse aqui é um QR Code para o formulário de feedback. Então, vocês conseguem responder ele rapidinho. Vou também enviar o link caso não queiram responder pelo celular. E antes de finalizar, eu vou só perguntar se eu posso tirar uma foto da gente desse momento, uma captura da tela, para a gente poder fechar esse momento tranquilos, com chave de ouro. E muito obrigado pela participação de todos. Aqui também tem meu contato, LinkedIn, e-mail, tem o e-mail da UBEI também. Então é só procurar Aline Souza e a gente pode trocar experiência. Vocês têm mais alguma pergunta que gostaria de compartilhar? Só uma pergunta. Você, na tua experiência, teve algum caso que você conseguiu implementar, chegou numa equipe que não tinha muito definida a questão da qualidade, essa cultura de qualidade, e você conseguiu implementar de forma rápida, essas coisas, esse framework, essas técnicas, ou realmente foi, baby steps? Quando tu considera rápido assim, a gente pode levar em consideração o tempo. Por exemplo, eu já trabalhei com startups que não tinham processo de qualidade nenhum, não tinha, o desenvolvedor nunca trabalhou com a QA, até uma multinacional, empresas big techs que já tem esse processo um pouco mais maduro. Alguns clientes aqui da UB também já têm esse processo mais amadurecido, mas que precisa de adaptação. Por exemplo, dos desenvolvedores que já tiveram experiência com QA, então muda esse contexto. E sim, claro que diferenciou o tempo de um para o outro, mas eu acredito que o primeiro passo para a gente conseguir isso é realmente ter essa aproximação com o time de desenvolvimento, sabe?
o tech lead ali, a pessoa de fazer essa tríade, pessoa de negócio, tech lead e QA, acho que é o primeiro passo, o primeiro contato. Quando essas pessoas abraçam a qualidade, abraçam essa abordagem de você ter de vamos trazer qualidade, a gente precisa trazer isso, o processo ele fica mais rápido e mais suave, porque o desenvolvedor acaba vendo melhoria nisso. A partir do momento que você chega e, eita, ó, vamos conversar aqui sobre essa feature. Então, ele acaba vendo você como uma pessoa aliada do que aquela cultura antiga de tipo, só tá aqui para botar defeito no meu trabalho. E aí, sim, eu consegui fazer esse processo de qualidade fluir. Acho que o mais longo foi 3 meses, mas assim, foi porque foi mais longo mesmo, porque estava tendo muita rotatividade no time. Mas dentro de uma sprint ali, a gente já 2 sprints a gente já conseguia ver os resultados do time, porque eles abraçaram isso. Então, na primeira sprint, a gente usava como base, então tinha muita essa conversa de alinhamento. Eu chegava para ouvir as dores do desenvolvedor e não para dizer, vamos fazer desse jeito. Acho que o primeiro passo é você ouvir. Qual é a sua dor aqui nesse processo atual? Como é que eu posso te ajudar? Uhum. E aí a gente trocava essa figura, aí, ok, eu consigo te ajudar dessa forma, mas eu também preciso que tu me ajude dessa forma aqui. Por exemplo, não deixem todos os cards para os 3 últimos dias da sprint para testar, porque teste, se o card chegou em teste, o card não está pronto. O card só está pronto quando está em dono. Então a gente só consegue, como time, todo mundo junto, atingir o objetivo quando o card está em dono. E para ele estar em dono, ele precisa passar pelo teste. E para passar pelo teste, eu preciso da ajuda de vocês. Então, ele explicando dessa forma assim, então em 2 sprints a gente conseguiu já começar a ver os primeiros resultados de melhoria nesse fluxo. Melhorando o fluxo, eu consigo ter um pouco mais de tempo para colocar esse esforço nos frameworks de automação. Então, a gente conseguia ir trabalhando. E aí, outro ponto estou trabalhando na automação, seja ele para montar a infraestrutura ou escrever um cenário de teste ou colocar os testes na pipeline, cria um card lá também. Porque a na dele, o card está assinado no seu nome. Então, você dá o feedback para ele sobre aquele card e aí todo o time está envolvido, sabe? Aí, quando tinha algum bloqueio, o desenvolvedor começava a ajudar e tal. Aline, sim, só se calhar para fecharmos assim rapidamente. sem problema. Eu cheguei a notar de que as responsabilidades de qualidade somehow overlap as tarefas de um testador. Então, eu gostaria assim, de saber na tua experiência onde é que está a linha que define assim a responsabilidade de cada um, porque notei que, por exemplo, ah, em termos de ferramentas, em termos do que é esperado, está assim muito similar com o que um testador normalmente poderia fazer e poderia esperar. Então, onde é que está aquela fine line, onde é que separamos as águas? Tá. Quando a gente fala de qualidade, a gente vê que teste ela é parte da qualidade. Ele vai servir como um quality gate. Eu não estou dizendo que, como pessoa de QA, eu nunca vou fazer teste. Eu vou fazer teste. Aí traz esse ponto do testador. Eu pego um carro de teste, eu vou executar essa etapa. Ela se torna uma etapa, ela não se torna o todo. Eu não sou só. Qualidade não é só teste. Qualidade ela começa quando eu tenho uns requisitos bem definidos pelo time de negócio. Quando o desenvolvedor ele escreveu um teste unitário, então ele já está colaborando com a qualidade. Então, quando chega ali no teste, se o desenvolvedor, ali na fase de desenvolvimento, ele me traz um teste unitário ou uma suíte de teste unitário feita e que faz a cobertura também dos acceptance criteria, dos critérios de aceite, ele está contribuindo para a qualidade. Porque quando eu chegar na fase de teste, que muitas vezes é é o QA, que é o testador que faz, o desenvolvedor ele já passou pelos critérios de aceite. Então, quando eu executar o cenário de teste, se eu for essa pessoa como testador, executando essa fase da qualidade, esse quality gate, os critérios de aceite vão passar, porque foram cobertos na fase de desenvolvimento e o desenvolvedor checou também. Isso ele também está contribuindo.
Então, quando a gente diz aqui qualidade e teste, essa linha, como você mencionou, o teste vai ser executado quando o card for movido para teste, quando o desenvolvedor finalizar o desenvolvimento dele. Mas ela é uma parte da qualidade, ele não é toda a qualidade, sabe? Faz sentido? Então, eu como pessoa de qualidade, a gente dedica nossa profissão a entender os frameworks, a entender as técnicas. Então, eu posso trazer para o desenvolvedor a sugestão, ó, eu como pessoa que estou ali lidando todos os dias, eu vejo que o framework que se enquadra, encaixa junto às tech stack de desenvolvimento é o Cypress, ou então é o Playwright. Vamos utilizar ela? E aí ela tem ganho nisso, nisso e nisso, por exemplo. E agrega valor junto ao desenvolvimento. Você está usando TypeScript, você está usando JavaScript, então enquadra, por exemplo, com Cypress. Estou usando Playwright porque eu quero abranger o maior número de browsers, por exemplo. Não estou puxando sardinha para nenhum framework, mas vendo como pessoa de qualidade que você é, que o framework funciona. Se o time de desenvolvimento chegar para mim e tá ali, eu não conheço nenhum dos dois, eu posso escolher com o que eu tenho mais profundidade, que eu tenho mais experiência, que se adequa ao projeto, por exemplo. Então, ali, eu também estou executando o meu papel de pessoa de qualidade. Eu não executei nenhum cenário de teste aqui quando eu indico um framework. Eu executo o teste quando eu uso esse framework, quando eu escrevo o cenário dele. Então, aqui, quando eu sugiro o framework, você está vendo que eu sou a pessoa de qualidade, de cultivo. E aí, aqui, quando eu executo, eu estou executando uma fase da qualidade, que é a execução do teste. Fez sentido? Fez sentido. Quando eu trago um path to production, por exemplo, e faço uma sugestão, eu estou executando um papel de pessoa de qualidade, vai dar mais visibilidade ao time. A partir do momento que o card chega em teste, eu executo o teste, eu sou a testadora, mas se eu estou sobrecarregada e o desenvolvedor executa o cenário de teste, eu fiz o meu papel de qualidade porque eu cultivei isso, onde qualidade é responsabilidade de todo mundo e juntos, eu como tester, nesse momento como tester, e o desenvolvedor também como tester, estamos trabalhando junto para mover o card para Done, que é justamente quando vai fazer o deploy. Então, não existe hoje em dia, né, digamos assim, há uma separação entre pessoa de qualidade e pessoa de teste. As duas andam juntas. A gente só aplica, digamos assim, a característica em momentos diferentes. Aí a gente usa essa visão ali, mas elas andam juntas, de mão dadas. Ok? Então, eu já passei 5 minutos, 6 minutos, vou só tirar nossa foto para encerrar nosso dia, depois de um dia de trabalho. Muito obrigada a vocês por trazer esse momento e deixar tão rico essa discussão. Foi um prazer conhecer vocês também. Eu que agradeço. Obrigado mesmo por trazer esse tópico aí. Foi muito legal conversar sobre. Eu sempre gosto de conversar sobre esse tópico. Obrigada.